Olá, querido aluno. Então, hoje a gente vai iniciar a aula 4, né? Então, na verdade, é a segunda aula falando sobre princípios e métodos de conservação, né? Então, como a aula 4 ela é um pouco mais extensa, eu vou dividir a aula 4 em parte 1 e parte 2, tá? Então, na parte 1 a gente vai falar sobre os métodos de conservação que utilizam altas temperaturas, né? E posteriormente a gente vai falar sobre os tipos de desidratação, desculpa, né? Vai falar sobre desidratação e secagem, beleza? Então, nessa primeira parte, vamos iniciar falando sobre os métodos que usam as altas temperaturas como conservação, beleza? Uso de altas temperaturas, né? Então, quais são as grandes características desse processo, né? Então, a destruição de micro-organismos e seres superiores e a inativação de enzimas, né? Então, esses métodos que usam temperaturas altas, né, eles são um pouco mais agressivos que os métodos que usam as baixas temperaturas, né? Porque eles destroem micro-organismos e inativam as enzimas, certo? Como a gente já havia falado, né, os micro-organismos eles são os principais responsáveis pelos processos de deterioração, né? Então, e aí por isso que eles são um grande foco essencial nesses métodos de conservação, tá? E a gente já falou sobre a questão do tipo de método de método de conservação que deve ser utilizado para alimentos característicos nas aulas anteriores, né? E daí, para iniciar a aula, a gente vai falar sobre um pouco da resistência dos micro-organismos frente às temperaturas, né? Então aqui a gente separou aqui em 3 grupos, né? Então aí a gente tem aí leveduras e seus esporos, né? E aí, se a gente fala dos esporos, né, de 5 a 10 graus, eles crescem mais do que as células, né? E a maioria dos esporos é destruída a 60 graus, né? De 10 a 15 minutos. Alguns são mais resistentes à destruição e tem a sua destruição total a 100 graus, né? Então, leveduras têm uma tendência aí a serem um pouco mais resistentes, né? Quando a gente fala dos seus esporos. A respeito das células vegetativas, né, numa temperatura branda, né, varia entre 50 a 60 graus, a gente consegue já tratar das células vegetativas, que são aquelas células ditas ativas, né? Então, só para esclarecer sobre a diferença de esporo para a célula vegetativa, né? A célula vegetativa é sua forma metabólica ativa, né, onde a célula desempenha o máximo das suas funções, e os esporos a gente pode chamar de ovo, né? Ou seja, né, quando essa célula ela se mantém com seu metabolismo baixo, né, tem uma tendência a não se desenvolver tanto, né, e aí aguardando só as condições mais essenciais para que ela se torne uma célula ativa, né, aquela célula em estado que a gente pode falar estado latente, né, vendo as condições ali. E aí, se o ambiente oferecer essas condições, ela vai se transformar numa célula vegetativa ou ativa, beleza? Fungos e seus esporos, né? Na sua maioria são destruídos a 60 graus, de 10 a 15 minutos. Esporos de fungos são altamente resistentes ao calor seco, né? A maioria das células e esporos de fungos resiste à pasteurização, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, que é um dos métodos que usam essa alta temperatura aí. Bactérias e seus esporos, né? Então são a classe de micro-organismos, né, que mais variam aí o seu leque de temperaturas, né? Como
a gente falou aí dos psicrófilos, dos mesófilos e dos termófilos, né? Os termófilos, né, requerem temperaturas de 80 a 90 graus por um longo tempo, né? E os esporos podem, a 100 graus, podem variar de 1 minuto até mais de 20 horas sendo tratados, né? Então, em geral, os esporos de bactérias são bem resistentes, certo? Então, vamos falar dos métodos de conservação, né? Então, temos aí a esterilização. A esterilização é um método térmico, né, que se refere à completa destruição microbiana de um alimento ou produto, né? Ou seja, toda a flora microbiana e deterioradora, né, ela é exterminada. Tá? Então, é um método bastante eficiente quando se diz a respeito de tratamento ou destruição de células deteriorativas em alimentos. Tá? Então, todos esses micro-organismos que a gente falou, né, das leveduras, né, dos fungos, das bactérias, tendem a não resistir à esterilização. Tá? Por quê? Né? A gente vai falar um pouco das características da esterilização. Quais são as características essenciais da esterilização? Né? Então, a primeira delas é a aplicação de temperaturas superiores a 100 graus Celsius. Né? Essa é a principal característica da esterilização. Segundo, né, ela é utilizada para destruir tanto formas vegetativas como esporuladas de micro-organismos. Né? Então, uma característica bem marcante da esterilização é destruir 99,9% da população microbiana presente nos alimentos, certo? É um método permanente de conservação, né, porque ele consegue fazer essa redução a quase zero, né, porque a gente nunca pode garantir que é zero o micro-organismo, então por isso que a gente coloca que é 99,9%. Tá? Necessita de embalagens apropriadas, né, não permitindo a recontaminação desses alimentos, né? Então, eu vou empregar esse método. E aí, se esse alimento for recontaminado, eu não vou estar garantindo a segurança alimentar desse meu produto, né? E aí vai ser inútil ter utilizado um método tão agressivo para utilizar posteriormente uma embalagem que é inadequada para comercialização, tá? E pode ser realizado, né, através de vários processos, né, como a pertização, né, que na verdade é um método de conservação que realiza a esterilização de embalagem, né, através de um cozedor rotativos, né, ou sucessivos autoclaves, né, ou esterilizador higrostático, né. Então, tem vários processos que utilizam a esterilização como princípio básico, beleza? Posteriormente, né, temos aí o branqueamento, né, que é um método onde utiliza-se um calor brando, né, de temperaturas que variam entre 70 e 100 graus em um curto espaço do tempo, né, que variam aí de 1 minuto a 5 minutos, né, dependendo da característica do alimento. Então, existe uma tabela, né, de branqueamento para vários tipos de alimentos, né? Então, não existe nenhum calor fixo, nem um tempo específico para todos, né? Cada alimento tem sua característica, né? E aí, posteriormente a esse aquecimento, né, oferecendo esse calor brando, você utiliza resfriamento em água gelada ou gelo, tá? Então, na verdade, a gente pode chamar de um processo chamado choque térmico, né? Que eu aplico um calor rápido e posteriormente faço aplicação de temperaturas bem baixas, beleza? Tem a finalidade principal, né, de inativar enzimas, né? Também, além disso, fixa
a cor e textura do produto, né? Além disso, remove gases de tecidos e realiza desinfecção parcial do produto, né? Então, é um método, na verdade, que é utilizado também de forma complementar, né? Que posteriormente ao branqueamento eu posso congelar esse alimento, eu posso desidratar esse alimento, né? E aí, apresentando essas características que eu falei anteriormente, né? Onde eu inativo as enzimas, eu fixo a cor, eu removo gases dos tecidos, eu melhoro a textura também desse produto, beleza? E aí, quais são as características do branqueamento, né? Reduzir o número de micro-organismos contaminantes na superfície dos alimentos, abrandar a textura facilitando o enchimento de recipientes, né? Então eu tenho uma tendência entre aspas, dar uma amolecida no alimento ou quebrar um pouco daquela rigidez que o alimento apresente. Terceiro, né, eliminar árvores tecidos, né, vegetais, né, então é um importante método que tem essa característica e favorece a fixação de cor dos vegetais, né, intensificando sua coloração e pigmentação, né. E aí eu tenho duas formas de realizar esse branqueamento. Eu posso realizar ele a vapor ou eu posso realizar através de ebulição em água quente, né, onde esse alimento tem contato diretamente com a água. No vapor, né, eu coloco esse alimento em suspensão, tendo contato simplesmente com o ar vaporizado, né, com essa água que emite esse vapor em alta temperatura, né? Em água quente, né, ou em ebulição, né, eu mergulho o produto em banho na água quente por um determinado tempo, né? Então são essas duas características aí do branqueamento. Ou eu posso usar vapor, ou eu posso usar em água quente de ebulição, beleza? E o terceiro método aí é a pasteurização, né? A pasteurização, né, é um método de conservação que foi desenvolvido, né, por Louis Pasteur, né, no século XIX. E aí, por conta de ele ter sido o inventor ou a pessoa que descobriu, ganhou o seu nome, né? Então, pasteurização vem de Pasteur, tá? É um tratamento térmico relativamente brando, né, no qual o alimento é aquecido em temperatura menores que 100 graus, né? Então a gente vai ver um pouquinho das características aí da pasteurização. Então, a pasteurização, ela utiliza é aplicado a temperaturas inferiores a 100 graus. Existe aí uma destruição parcial das moléculas do conteúdo microbiano presente nesse alimento, né? Ou seja, somente as formas vegetativas são destruídas, né, nesse alimento. É um método de conservação temporária, né, porque se eu só destruo as formas vegetativas, né, se esse alimento tiver esporos ou for uma característica desse micro-organismo produzir esporos, então esses esporos vão estar presentes, né? Logo, se eu tiver as condições essenciais para que esses esporos se tornem formas vegetativas, essas formas vegetativas elas vão voltar a crescer, né? Então não tenho 100% de garantia que esse produto é seguro, né? Porque eu posso ter essa oscilação dessa temperatura ou oferecer meios suficientes para esses micro-organismos voltarem a crescer e daí eu vou ter um alimento oferecendo risco novamente, né? Então por isso que é um método de conservação temporária. Necessita de outro método de conservação para complementar esse processo, né? Então normalmente utiliza-se, por exemplo, após a pasteurização, a refrigeração como método complementar a isso, tá?
É recomendado para produtos sensíveis ao calor, como sucos, de frutas, leite, né? São produtos que eu não posso utilizar uma temperatura muito agressiva, então eu utilizo a pasteurização como método de conservação. É recomendado para eliminar certos grupos de micro-organismos, né? Então, como ela é um pouco seletiva, né? Então, por exemplo, se eu estou falando de cervejas, né? Cervejas em geral, após fermentadas, elas passam por uma pasteurização para que elas possam serem consumidas e esses micro-organismos presentes que fizeram essa fermentação, eles não morram, né? E aí, na verdade, eu tenho redução da flora microbiana patogênica, né? Então, eu fermento com o objetivo de gerar álcool, né? Que é a característica dessas bebidas, né? No caso, a cerveja. E, posteriormente, eu pasteurizo de forma seletiva para também não ter um pós-processo aí que vai fazer com que esse produto ele perca as suas características. E aí, ele se faz de duas formas, né? Eu tenho pasteurização lenta e tenho pasteurização rápida, tá? Pasteurização lenta, né? Eu aplico calor aí de 65 graus Celsius por 30 minutos, né? Que é recomendada para a destruição da flora microbiana, né? E aí eu posso depois fazer inoculação de uma flora de cultura selecionada, né? Como é o caso da fabricação de derivados de leite ou de produtos ácidos como sucos de frutas. E tem a pasteurização rápida, tá? Que ela varia aí com a aplicação de calor, né, que varia de 73 graus a 75, né, de forma rápida, né, com tempos aí de 15 segundos, né, é utilizado para o leite que é comercializado na sua forma fluida, né. Então, existem esses dois tipos de pasteurização, lenta e rápida, beleza? Então, na lenta eu tenho temperaturas um pouquinho menores do que na rápida, e o que varia também são o tempo de aplicação desse calor, beleza? Então, como eu falei, né, a gente encerra aqui a primeira parte dessa aula, né, nossa aula 4, e aí a gente continua falando um pouco mais na segunda parte dos métodos que falam sobre a desidratação, beleza? Então, até daqui a pouco.